Então, em primeiro lugar, tem uma mensagem dos apóstolos, coordenador do curso. Hoje a professora acadêmica me deu um e-mail me avisando que a licença médica dela vai ter que ser estendida por mais 30 dias. Então, agora esse é o momento da gente desejar melhores para ela. E como gestão, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: até semana que vem, eu já vou ter distribuído as aulas de todas as pessoas para vocês não ficarem no prejuízo. Então, a partir de semana que vem, começam as aulas das observações já para todos os professores. Vai dar um trabalho, mas a gente consegue, tá bom? Segundo, bom, agora como professor, antes de mais nada, eu queria dizer que eu lamento que os 6 meses seja a nossa segunda reunião tensa aqui. Eu realmente queria que a gente pudesse acolher o pessoal da reitoria, que sempre nos acolhe tão bem em Palmas de maneiras, em ocasiões mais festivas, certo? E aí, o que eu posso dizer é o seguinte, pessoal: quando eu estava ouvindo a explanação do senhor, a explanação do Edmilson, do Edinho, me surgiu, infelizmente, um questionamento, que é o seguinte: o senhor perguntou na sua fala em que momento havia algum tipo de ruptura democrática. Infelizmente, depois de refletir, eu posso dizer que houve um momento assim de ruptura democrática. E esse momento aconteceu quando o senhor chegou, o senhor Paulo, e falou: vou exonerar você. Vou exonerar você significa dizer: vou usar a medida provisória para destituir o diretor provento eleito em consulta pública com mais de 80% dos votos. Bom, e por que isso é muito grave? Por que isso é muito grave? Porque às vezes tem sido ventilado coisas como o mandato que o professor Paulo venceu, o professor Paulo está sendo sustentado pela MB. Mas nada disso é verdade. O que sustenta o mandato do professor Paulo é a lei de criação dos institutos federais, o estatuto do FTO, o regulamento eleitoral do FTO. Todos eles são unânimes em dizer que o mandato do diretor-geral, por exemplo, termina no momento em que o novo diretor, o senhor agora deu a palavra que será eleito, é assumido. Ou seja, nesse exato momento, o mandato do professor Paulo é tão legítimo quanto no primeiro dia que ele assumiu. E isso é muito grave, porque dizer vou destituir você significa, como eu disse, vou destituir o professor para ter o diretor para ter eleito em consulta com mais de 80% dos votos antes do definitivo assumir. Isso é internação. Você tem que usar uma palavra muito forte. Fico feliz que talvez seja a intervenção mais grande para o nosso sindicato. O senhor chegou à conclusão de que vai nomear dentro do diretor-geral do tempo, no sentido de consenso da autoridade, parabenizo por isso. Mas o que está acontecendo aqui é uma intervenção. Detalhe, eu quero que vocês entendam que o seu amigo Paulo não decidiria um precedente muito perigoso. Pessoas passam, instituições ficam. Quando ficar registrado esse precedente de que o reitor do FTO, aí eu não estou falando do voltando da luz, estou falando o reitor do FTO, a institucionalidade do cargo, usou a medida provisória para destituir o diretor, eleito em consulta com mais de 80% A lei anterior também dava o mesmo direito. para não nomear o definitivo, mas para nomear o diretor ainda que caráter temporário, A lei anterior também dava o direito. ainda que somente para Tanto uma quanto a outra dava o direito dele tirar a hora que ele quiser. o precedente pode ser usado em outros campos do trâmite. O precedente pode ser usado em outros institutos federais. Alguém pode chegar lá no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e dizer: olha, o reitor do FTO, o usuário fez isso aqui. E aí começa a se criar um precedente muito perigoso para o princípio da gestão democrática do ensino público, está lá na Constituição, está lá na Constituição. Então, o que eu posso dizer no senhor é o seguinte: aquilo que consta na
original do significado, ou seja, essa ideia desde que Paulo colocar um problema para o processo cultural, já é grave. Não é tão grave quanto nossos piores pensamentos espirituais. Por sorte, percebo que essa gestão ainda consegue se aparecer assim, mas já é uma intervenção. E já é uma intervenção no sentido justamente de usar e ter essa diferença. Quando esses pequenos passos são dados, é aí que acontece o que um cientista chamado Steve escreveu, dizendo que hoje a gente acontecer que morre mais por golpes militares, pelo fechamento do Congresso. Hoje a gente vai morrendo passo a passo. E isso que está acontecendo aqui já é um primeiro passo. Talvez já está ficando muito claro o que está acontecendo na disputa de características políticas. Talvez na política, na boa política, na arte da política, existe um momento de ceder. Talvez seja realmente um momento de aceitar a intervenção. Nesse sentido, para garantir a eleição. Isso é o que nós, como comunidade de poder, temos que decidir. Eu considero que isso é grave, mas entendo que talvez seja um momento de ceder. Agora, isso ainda assim não é um precedente perigoso. E eu só tenho dizendo, o nome do livro em que especialistas disseram como as democracias morrem. Eu tento que estejamos diante de um desses pequenos passos da democracia morrer. Porque isso aqui já é. Eu preferia, institucionalmente, desde saber que o processo talvez complicasse a Universidade de São Paulo, para não precisar desse tempo. Que o professor Paulo ficasse até o momento, como dizem todos os regulamentos, até o momento que o diretor definitivo assumisse. Talvez, infelizmente, não seja possível, mas, infelizmente, isso já é. Professor, só um título rápido para depois não responder, senão a gente fica mais uma margem. Boa noite a todos e todas, professora Eliana. Eu queria me colocar como servidora, representar espaços em primeiro lugar, eu coloco em parte com o que o professor Henrique coloca, quando ele diz que é uma intervenção branda, mas ali depois reforça, é grave. Então, nesse momento, eu penso que dessa forma é uma intervenção contra. E a única forma dela se tornar menos pior é nos deixar de acordo com aquilo que nós já temos. Na minha posição, Paulo votaria e aguardaria o processo eleitoral transcorrer. Não é porque eu quero Paulo, não. É porque eu quero, porém, não acho que é o benefício para ele neste momento em termos pessoais. Então, eu não posso querer isso para uma pessoa desejar mal nesse momento. É outro momento. Mas nós já temos um substituto nomeado. Não poderia ser, no caso de não se nomear um interventor, já existia um substituto. É um caso a se refletir. Nós já temos um substituto, veio à cabeça agora, e para não nomear um interventor, veio, durante essa tarde, esse pensamento, para não nomear um interventor, o que poderia ocorrer nesse momento? Seria volta de Paulo, não é viável. Então seria o substituto que já existe. Agora, como é muito pessoal o servidor, eu fico feliz agora em descobrir que a nota do Corinthians representa o Senhor. Porque agora, pessoalmente, e a maioria das vezes eu até teria tentado falar com alguns, porque às vezes a gente fala que não deve, é melhor ter calma e dizer, olha, agora não, na hora que eu estiver bem, a gente dialoga. E nesse momento eu me sinto livre para poder dizer ao Senhor, eu senti falta dessa ausência desses posicionamentos. O Senhor dizer, o CONIF nos representa, fica aqui gravado. O CONIF que representa. Então,
Então, o CONIF representa as notas que vieram a mim, porque eu senti falta do nosso reitor. Senti falta do nosso reitor, uma nota coletiva, uma nota do nosso IEF, como outros IEFs fizeram, outras universidades fizeram. Agora, o que eu estou ouvindo é a nota do CONIF. Me representa, não preciso repetir. Nesse sentido, eu já digo que eu senti essa falta de notas específicas nossas. Até porque, por conta dessa fala, para nós coadunarmos nosso discurso, unificarmos nosso discurso enquanto defesa do processo democrático, enquanto defesa da educação, enquanto defesa dos princípios da legislação. E aí, um dos elementos é por isso que me faz falta uma norma nossa. Dizer, por exemplo, olha, estamos preocupados com a questão dos servidores. Fica o discurso que parece que a nossa próxima luta, estudantes, é pelo bolso dos servidores, não é não. O bolso dos servidores está sendo afetado pelo corte de verbas para a educação. E aí nos inclui o corte de verbas para todas as medidas sociais, todos os direitos públicos subjetivos. E não é só servidor de educação. Porém, está ameaçando sim a nós como servidores, mas está ameaçando muito mais do que só a nós servidores o corte. E é corte. Não foi contenção, foi corte. Assim como nós devemos deixar claro. Então nós gostaríamos, eu pelo menos, não vou dizer nós não, concordo quando se diz, é preciso uma consulta, é preciso uma assembleia para se dizer, é preciso um grupo para se dizer nós. Eu gostaria dessa clareza sempre. E não tenha medo de soltar notas, não. Sempre falei que a gente erra e a gente acerta depois. Porque a gente só erra se tentar. Então, elementos como esse, a gente às vezes tem que ter coragem de dizer, olha, eu preciso soltar essa nota, não importa o que vai acontecer, não importa as impressões. E no dia que eu for lá, a gente acerta as arestas. Porque situações como essas ainda ficam maiores como uma bola de neve, às vezes por falta desses espaços. Então, espaços que devem ser muito mais produtivos. E nós temos realmente lutas muito grandes para vir, muito grandes mesmo, deste ano, nos próximos anos. Quem será gestor dessa instituição, desse campus, além de todos os outros, vai penar muito diante do que a gente tem pela frente. Nós temos muitas lutas e eu não abro mão dessas lutas. Não vou abrir mão dos processos dessas lutas. Não vou abrir mão de enfrentar enquanto houver dúvidas dessas lutas. E sim, se nós estamos aqui, é porque houve um momento, sim, de dizer, opa, isso me preocupa sim. Professor, nosso reitor, me preocupa sim. Como o professor Henrique diz, me preocupa demais. Não podemos concordar, não podemos aceitar neste momento. O processo ele tem que ser muito mais lúcido, muito mais tranquilo, muito mais democrático, sem elementos que possam desafiar a proposta pedagógica, a proposta democrática que nós lutamos. E uma das propostas que nós não é nem dizer vamos usar. E o professor Renato, ele me corrigiu mesmo esses dias, de que existem mecanismos que nós podemos usar. Eu utilizei essa expressão, e isso está, quando a gente estuda gestão democrática da educação, existem mecanismos, a palavra correta é essa.